Bom dia. Eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre uma afirmação que o Musk fez recentemente de que a IA no ano que vem vai pode superar a inteligência de um ser humano. Vou começar recapitulando aqui rapidamente, algo que eu mostro mais detalhes em outros vídeos. É como é que o ChatGPT, por exemplo, aprende. Ele aprende pegando trechos de texto, né, milhares, milhões, né, bilhões de trechos de texto, apagando um pedaço desse texto, como em azul eu fiz aqui, e tentando, chutando no começo as possíveis próximas palavras, e com base no erro, porque ele tem no texto original, ele simplesmente esconde para si mesmo um trecho, e vai chutando, e conforme ele vai errando, ele vai melhorando o chute com base na resposta correta que ele tem. E ele tem bilhões de respostas corretas, e ele pode fazer isso durante semanas, né? E vai melhorando. Tem toda uma matemática por trás disso, mas em essência é assim. Ele compara, né, o erro e vai melhorando. Vou pegar agora aqui, será que uma IA compreende? Será que ela aprendeu desse jeito e compreende aquilo que ela responde ou que ela escreve? Vou mostrar alguns indícios aqui de que não. Isso aqui é uma resposta, uma interação recente com o ChatGPT. Eu perguntei qual a terceira vogal da palavra ego VX. A criança, né, que já aprendeu o que é vogal, aprendeu a contar de 1 até 10, muito facilmente, mesmo não sendo uma palavra real, consegue saber, né, que a terceira vogal aqui não existe, só tem duas vogais, o E e o U. No entanto, o ChatGPT responde, a terceira vogal é U. Se você pergunta qual é a segunda, ela responde, a segunda vogal é U. Reparem que aqui ela acertou. Faz uma terceira aqui. E a primeira vogal qual é? Olha a resposta. Na palavra ego VX não há vogais. A letra E é uma vogal, mas na palavra fornecida não há ocorrência dela. Reparem aqui que isso é um indício muito forte, né, de que o ChatGPT não sabe o que é terceira, primeira, o que é vogal. Ela não compreende de fato esses conceitos, mesmo sabendo escrever textos muito bons. Mas como é que ela consegue isso? É porque o algoritmo consegue reconhecer padrões. De alguma maneira, ela conseguiu, através desses bilhões de trechos de texto, entender, né, não entender no sentido humano, né, mas produzir texto, né, que simula muito bem a maneira como o ser humano simula texto. Mas será que ela está compreendendo de fato aquilo? Tem uma discussão, né, grande sobre isso. E tem aqui, esses três caras, eles ganharam um prêmio, tipo Nobel, né, da computação, em 2018, pelo Deep Learning, que é a tecnologia que está na base, né, do que hoje muita gente chama de IA, incorretamente. IA é mais amplo do que Deep Learning. Mas aqui tem o LeCun, que ele respondeu para o Musk, lá no Twitter. E ele fala categoricamente não. E ele tem várias palestras do LeCun defendendo que ele acha que não. O Musk não é um especialista em IA, né? É um gênio aí dos negócios, do marketing. Né? Então, daria para simplesmente argumentar em favor do LeCun simplesmente por causa disso. Mas não. O Hinton, cara, que é um dos caras que ganhou o prêmio também, ele já está mais na linha do Musk do que do LeCun. Então, tem gente, né, preparada. O Hinton foi um dos caras que ajudou a criar o Deep Learning. E que acha que ele, eu já li ele escrevendo que a IA já compreende, sim. E ele é um dos que defendem aí que a IA pode estar superando o ser humano em breve. Por que isso acontece? Pô? Primeiro que a questão da inteligência é complexa mesmo. E segundo, porque mesmo com esse algoritmo que a gente tem hoje, é basicamente pegar um monte de dados, bilhões de dados, ficar rodando por um monte de tempo, tentativa e erro, e melhorando aos poucos, usando descida de gradiente, backpropagation, coisas que eu explico em outro vídeo. Mesmo sem parecer compreender,
aquilo que ela produz, dá respostas extremamente boas. Vou pegar um outro exemplo aqui mais impressionante. Eu escrevi para ela aqui, ó, se eu mostro 2, você devolve 2, 2. Se eu mostro 4, você devolve 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4. Né? Ó, 4, 4, tá vendo? Se eu mostro 1, eu devolvo 1. Se eu mostro 3, você devolve o quê e por quê? Você bate o olho aqui, você consegue, né, pensando um pouquinho, saber qual é a resposta. Né, parece envolver raciocínio, compreensão de coisas. E o chat dá essa resposta aqui maravilhosa. Ó. A sequência parece seguir um padrão em que o número de algoritmos no retorno corresponde ao número mostrado e todos os algoritmos são iguais ao número mostrado. Portanto, se você mostrar 3, a resposta será 333. Reparem que ela responde e explica a resposta. Parece muito que ela entendeu o que ela está escrevendo. E na maioria absoluta das vezes que alguém interage no ChatGPT, ele vai dar respostas desse tipo. Mas olha aqui. Eu fiz uma pequena mudança na pergunta. Ó, eu só coloquei um 0 na frente aqui. Ó. 2, 0, 2, 2. 4, 0, 4, 4, 4, 4. 1, 0, 1. 3. Reparem que a mudança é muito pequena. Olha a resposta. Ó, ele começa bem aqui. Vê que o padrão é diferente. Fala ainda que o retorno, né, consiste na repetição do número. Fala do 0, mas aqui já começa, ó, exceto para o número 1. Não tem essa exceção. E aí a coisa piora aqui embaixo. Então, se você mostrar 3, a resposta será, olha a resposta. 00303. Então, reparem aqui que isso aqui expõe a falta de compreensão do ChatGPT sobre as coisas, sobre os números, sobre aquilo que ele escreve. Ao menos compreensão no sentido do ser humano. Um ser humano qualquer, mesmo uma criança, né? Depois, né, que já começou a entender os números, já, né, que tem o domínio de lógica, de raciocínio, vai conseguir responder isso aqui. Não tem como um ser humano acertar a de cima e errar a de baixo. Ele não erra. Só se ele não prestar atenção, não ler direito, mas ele não erra. Então, como é que o ChatGPT comete um erro desse tipo tão grotesco? A pessoa fala, não, ele alucina de vez em quando, como se fosse uma coisa simples que acontece só de vez em quando. Mas, na verdade, essa alucinação expõe um fato essencial. Ele simplesmente não compreende aquilo que escreve. Ele produz textos muito bons porque conseguiu reconhecer padrões na produção de texto humano. Isso para qualquer tipo de IA baseada nesses algoritmos, né, de redes profundas com backpropagation, descida de gradiente. Qualquer variação que você faça. Pode ser que numa IA mais nova, você faça essa pergunta e ela consiga te dar uma resposta. Mas se for baseada nessa mesma tecnologia, a gente sempre encontra uma maneira de expor a falta de compreensão. Porque, né, vai colocando mais dados, vai colocando alguns truques, tipo recorrer a um outro programa, calculadora, um outro programa de expressões regulares. Então, existem vários truques para reduzir a quantidade de vezes que o ChatGPT ou qualquer IA dessas vai te dar uma resposta esdrúxula. Mas enquanto a gente não conseguir, e aí esse é o ponto, tem um grupo que acha que a gente já conseguiu. Esse algoritmo, né, esse tipo de algoritmo, é só colocar mais dados que uma hora ele vai compreender tudo e vai começar a dar a resposta correta. Outro, como eu, nesse momento, acho que não. A gente não descobriu o algoritmo de aprendizagem, o algoritmo da inteligência humana, e não importa quantos dados a gente continua inserindo, falta alguma coisa, falta um outro algoritmo, a gente tem que descobrir alguma coisa extra, porque só com dados e desse jeito não parece que, de repente, ele vai começar a compreender aquilo. Essa é uma questão complexa, dá para perceber pela divergência entre pessoas que ganharam, né, o prêmio, o Turing Award, que é o Nobel, dois caras que realmente entendem do assunto, mas tem que tomar muito cuidado com essas previsões que aparecem aí, principalmente quando o pessoal de mercado, né, de propaganda. Isso não quer dizer, pessoal, que o que a gente tem hoje não seja extremamente útil e revolucionário.
A gente vai conseguir usar isso aí num monte de coisa, vai conseguir automatizar um monte de coisa. O mundo, né, possivelmente vai mudar nos nossos sistemas de produção com base nisso. E essa capacidade de reconhecer padrões e imitar esses padrões é extremamente útil. Tá? Mas tem que tomar muito cuidado, né, quando você começa a pensar que essas inteligências artificiais realmente compreendem as coisas no sentido humano. Senão a gente vai começar a tomar decisão errada e vai começar a produzir coisas, dar sentença, aplicar multa aí com base numa ferramenta que de fato não compreende aquilo que escreve. É isso aí, pessoal. Até a próxima.